Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa noite, André, estou numa relação em que estou um pouco embaralhada. Estou há 3 meses com ele e só nos vemos aos fins de semana. Durante a semana quase nunca me procura. Estou um pouco confusa. Você está confusa porque vocês não se veem durante a semana? Tá. Esse quase nunca me procura durante a semana é encontro pessoal. Porque agora, bem, aqui tá vendo? Por isso que eu falo, às vezes eu precisaria dos detalhes da coisa, né? Porque assim, ó, durante a semana ele não me procura. Esse não me procura é a procura física, ou ele não te procura, finge que você não existe durante a semana. Não manda mensagem, nada, zero, contato zero. Ou seja, ele ressurge no final de semana. Olha, meu anjo, então aqui é porque essa informação é importante, tá? Porque se o cara, ele durante a semana troca mensagem normal com você, só não tem um encontro físico, eu diria absolutamente normal, aos meus olhos, é claro, né? Aos meus olhos é algo normal. O meu namoro, por exemplo, eu me considero super conectado com o meu namorado, super. Só que a gente não se vê durante a semana. A gente só vai se ver de sábado e domingo. Só no final de semana. Então assim, tá vendo? Aos meus olhos seria absolutamente super normal. Por isso que a gente tem a tendência de julgar o outro a partir de si mesmo. Porque isso pra mim é comum. Né? Meus namoros quase sempre foram assim. Aliás, todos foram assim. Né? Não tive namoro que eu ficava encontrando a pessoa durante a semana. Agora, tá vendo? Tem outros que não. Tem outras pessoas que, se não se encontrarem durante a semana, vão achar que tem alguma coisa muito errada. Por isso que depende da configuração do casal. De como aquilo tá. O casal que consegue perceber quando tem alguma coisa estranha ali ou não. Por quê? Porque o casal vai tendo uma determinada configuração, vai dando uma configuração para o namoro, ou não é namoro ainda, a gente só está ficando, mas até as ficadas elas costumam a começarem a desenvolver uma configuração. Então eu consigo perceber quando tem alguma coisa errada porque fugiu daquela configuração que a gente estava formando, que a gente estava criando. Ou seja, isso sempre aconteceu? Então está dentro da configuração de como sempre foi, né? Então, André, mas ele não me procura durante a semana. É o que eu disse. O contato é 000, não tem mensagem, não tem nada. Bom, como uma consolação, eu diria a você, olha, minha querida, eu acostumei, quando existe alguma coisa errada, eu me acostumei a ver o inverso. Quando tinha alguma coisa errada, o cara, ele ficava, durante a semana, ele se encontrava com a mulher, com a namorada, com a ficante, e de final de semana que ele sumia. Geralmente, quando isso acontecia, eram 2 casos. Primeiro, que o cara era compromissado, certo? Então, ou tinha namorada, tinha noiva, tinha esposa. Então, durante a semana, ele tinha um emprego mais maleável, ou tinha, né, o cara pode estar na rua, sabe, tipo vendedor, alguma coisa assim, ou tem horários mais maleáveis da empresa, então ele, ou tinha a noite mais livre, por exemplo, o cara trabalhava durante o dia, mas tinha a questão da faculdade à noite, então à noite às vezes faltava da faculdade, a esposa acha que ele está na faculdade, mas ele estava se encontrando com você, sabe, coisa assim? E aí no final de semana o cara some. Então, como consolação, eu diria a você que o mais comum, quando tem algo errado, é o cara sumir no final de semana. O inverso pode acontecer? Pode. Né? A gente pode ter casos onde, por exemplo, o casal vai se encontrar no final de semana. Porque, de repente, ele mora nessa cidade, mas a esposa trabalha em outra cidade e mora lá, porque a cidade é longe. E aí, né? E a cidade onde o seu boy mora, por exemplo, é a cidade natural dela também. Então, no final de semana, ela volta para cá. Então, tem casos onde a pessoa, na verdade,
ela tem a semana livre e fica o final de semana com a esposa? Sim, né? Isso realmente acontece. Enfim, gente, eu acho que eu me confundi até no exemplo que eu estava dando. Acho que ficou meio confuso. Nem sei se o Lucas, o editor, também conseguiu entender, conseguiu fazer os cortes. Mas assim, ó, o meu raciocínio é o seguinte. O mais comum é a pessoa, na verdade, se encontrar durante a semana, quando ela tem algo, quando ela já é compromissada, e no final de semana ela some. Então, se o cara, ele se encontra com você de final de semana, bom, pelo menos indica que ele não é compromissado. Mas aí, se isso é uma coisa que te incomoda, se essa ausência toda durante a semana te incomoda, nada impede de você falar com ele sobre isso, né? Talvez para ele é um padrão, tá vendo? Talvez para ele isso seja um padrão normal. Talvez outros namoros que ele teve foi assim. Então, para ele tá tudo normal. Para você, não. Para você tá soando muito estranho. Gente, diálogo. Para resolver situações que estão um tanto quanto estranhas, diálogo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.